Pessoal, deu start aqui na gravação da Web Aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, né? Lembrando que, né, nós voltamos aí o horário das quartas-feiras, tá? Primeiro horário aí já avisei a todos, tá? Então já podem assistir a aula na quarta-feira tranquilo, sem se preocupar, né? Porque a aula presencial de vocês, né, na turma de vocês aí é toda segunda e terça, tá? Então, relembrando esse ajuste aqui, vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá? Depois das orientações aqui sobre a web aula ao vivo, nós voltaremos à nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar aqui a telinha aqui com vocês, tá? Só relembrando aqui, tá, pessoal? A aula desde a semana passada, tá? Ela voltou a ser nas... Voltou não, né? Porque era antes na quinta-feira, agora nas quartas-feiras, tá? Aí você não vai poder se preocupar aí, né? Porque você vai poder assistir sua aula toda segunda e toda terça no presencial aí na sua unidade e vai poder estar ao vivo aqui, né? Caso você queira aí. Lembrando que ela ao vivo aqui, né? Ela não é obrigatória, ou seja, não tem frequência, tá? Mas aí, para comodidade de vocês, fica disponível para vocês assistir num horário aí melhor, né? Mas lembrando que, tendo dúvida, tá? Pode aparecer aqui na quarta-feira aqui para você tirar a dúvida relacionada. Pessoal, deixa eu... Última aula, eu vou dar uma parada aqui nos laudos, tá? Porque eu havia esquecido uma tarefa. Inclusive foi essa daqui, ó. Até a Flaviane me lembrou, ela falou, o exercício 4 você não vai analisar com os alunos, não, tá? Aí por isso que eu até troquei o espelho aqui da aula de hoje, tá? Para a gente fazer análise do exercício 4 que é o que está faltando, tá? E daí eu até dei uma melhorada lá, aí lembrando que são quatro exercícios, né? Um fórum de discussão, tá? De vez em quando eu dou uma olhada ali para ver se, né, se tem mais envios. O fórum, a gente já analisou o fórum, a atividade um, a 3. Depois começamos, né, a entrar no universo mais aí da eletrotécnica, né? Que são os pareceres técnicos. Obviamente, o parecer técnico é uma opinião técnica em que você, de posse do conhecimento, né? Eu sei que ainda falta, né? Vocês ainda estão na jornada, né? Agora, nesse módulo aqui, que vocês entraram na eletrotécnica propriamente dito. Até então, eram disciplinas para pavimentar
né, o caminho para você, de fato, começar nas instalações e nos projetos. Basicamente, um curso de eletrotécnica, um curso de engenharia elétrica, por exemplo, né? Ele é baseado em instalação, tá? A automação também, a engenharia da automação, né? Basicamente instalar os tipos de instalação que existe e como é que eu vou projetar essa instalação, ou seja, como é que eu vou pensar essa instalação antes mesmo de instalar ela, né? O único jeito é projetando, fazendo uma projeção, né? Na forma de desenho técnico, na forma de cálculo, detalhes, né? Detalhes de desenho, diagramas. Aí você reúne tudo e cria um projeto, tá? Então, o jeito de você pensar na instalação elétrica para você conseguir, né, ter o direito de instalar é antes projetar. Aí, só que no curso aqui de eletrotécnica, no curso também lá de engenharia elétrica, a gente faz o contrário. A gente estuda primeiro a instalação, se aprende ali na prática a fazer a instalação, porque com aquele conhecimento na sua mente ali, tudo fresquinho ali, você fez todo tipo de instalação possível que dá para a gente fazer aí, né? Aí você pega aquele conhecimento e leva para o papel, leva para o computador, hoje em dia é o computador, né? Para os programas aí, e daí você consegue o quê? Tudo aquilo que você visualizou, tudo aquilo que você instalou, agora faz parte de um cálculo, faz parte de um símbolo ali, né? E uma dessas ferramentas é o orçamento. Professor, mas você não falou que tem aí um software aí, o CADPROG, por exemplo, que inclusive ele até se instala dentro, né, deixa eu entrar aqui em atividades, né? Se instala dentro do AutoCAD, ele vira uma ferramenta, né? Ele não tem uma ferramenta de orçamento? Boa pergunta. Tem. Já vou dar o spoiler já. Ele tem essa ferramenta. Eu vou pegar aqui a situação de aprendizagem, tá? Vamos baixar ela aqui. Ó, aqui, ó. Essa pasta aqui, pessoal, tem orientação, tá? Como que você imprime aí a folha de projeto, a planta baixa nova aí da casa e da dona Tânia, lembra? Esse orçamento aqui, antigamente vinha só esse arquivo para você fazer a tarefa. Mas como ele pede um orçamento de 3 locais diferentes, é porque é o seguinte, de novo, eu sempre comento isso daqui no curso. Você não vai fazer tudo na mão igual fazia lá em 1900 e Guaraná de rolha, tá? Você não vai fazer tudo na mão igual fazia o técnico de antigamente, o engenheiro de antigamente, que aí tinha que fazer num papel de seda, tinha que calcular, criar um gabarito, tá? Dava o maior trabalho para fazer cópia. Depois veio o mimeógrafo, né? O mimeógrafo para fazer aquelas cópias e as linhas não ficavam perfeitas ali. Então, tinha todo um trabalho. Hoje em dia, aí, com a computação, ela veio para ajudar, né? Do mesmo jeito que atualmente está o hype aí da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela pode ser tanto uma bênção como uma maldição. É igual o pessoal fala, ó, beba água. Beleza, beba água. Aí eu pego aqui, deixa eu pegar emprestado aqui, professor. Aí eu pego esse galão de água aqui, ó, e xuxo, ó, vou bebendo, vou bebendo, vou bebendo. Se eu tomar água demais, o que que pode acontecer? Inclusive, eu posso passar mal, inclusive, eu posso ir ver Jesus mais cedo. Se eu ficar bebendo muita água, ou seja, água é uma bênção, mas demais essa bênção pode virar uma maldição. É isso que eu estou querendo dizer. Obrigado, professor.
Então, né, como se diz, o projeto aí, né, ele é uma bênção, porque você pensa antes de fazer, né, no orçamento aí também, né, mas assim, hoje em dia ninguém faz o orçamento na mão, né, inclusive o projetista, o executor, né, o projetista é aquele que calcula, que desenha, né, e o executor é aquele que pega o projeto pronto, que foi desenhado, foi calculado e transforma ele em realidade, né? Tira ele do papel e coloca ele fazendo a instalação elétrica, tá? Mas aqui no curso, né, tanto aqui na eletrotécnica quanto lá na engenharia elétrica, nós precisamos saber a base, saber o fundamento, tá? E daí eu atualizei esse arquivo aqui, ó. Era para você usar esse. Eu vou pedir para você usar esse aqui, ó. Atualizado 3orc. Eu coloquei 3orc porque são três orçamentos. Vocês vão entender agora aqui. Eu vou baixar aqui só, ó, o da SAP 2 já, que é a atividade 4, né? Esse, como imprimir o projeto, eu não vou precisar dele, não. A gente vai precisar só da nova planta. Vamos precisar da planta antiga. Vamos precisar. Ó, você vai usar só esse aqui, ó, orçamento aluno atualizado 3orc, quer dizer, três orçamento, abreviação aí, tá? Eu vou baixar os dois para vocês verem a diferença. É porque assim, como antigamente tudo era na mão, né? Você pegava uma resma de papel aí e aí fazia esse orçamento. Hoje em dia, né? Tudo é com planilha, ou seja, nem o cálculo você faz mais, né? Antigamente, o pessoal fazia o cálculo, fazia a transcrição, né? Hoje em dia, nem a transcrição, nem o cálculo é necessário mais, tá? Deixa eu apagar aqui. Ó, vou pegar os dois arquivos aqui, ó. Vou apagar isso aqui, que senão vai dar ruim. Então é o seguinte, ó. Vamos abrir aqui o contexto. Contexto, é que é a mesma história, a casa lá da Dona Tânia, que a gente fez lá na atividade um, atividade 2. Agora, depois que foi feito o relatório com as recomendações, né? Feito o projeto novo, então, por isso que eu peguei a planta novamente aqui para a gente refrescar a memória. Aí lembra que na primeira atividade, o Gabriel, né, o estagiário Gabriel e a Natália, eletrotécnica lá, eles fizeram um croquis, um levantamento lá em campo, né, na visita técnica na casa da Dona Tânia, e aí levaram lá para Mega, ou para, já ia trocando o nome da empresa que é a MEP, né? Isso, MEP Limitada aqui. A Mega Projetos é de outra atividade. Então, fizeram esse levantamento, né? E aqui, igual eu comentei na aula da análise da primeira atividade, tá óbvio aqui que a NBR 5410 não foi nem sequer lembrada, né? Porque os circuitos não foram segregados, ou seja, iluminação não foi separado de tomadas de uso geral, muito menos de uso específico. Lembrando que geral é uma tomada, né, que até 1.100 watts aí de potência eu posso considerar de uso geral. Geral que eu hoje em dia, né, coloco, sei lá, o roteador, o modem roteador lá da sua casa, da internet que você contrata, tá?
uma geladeira, carregar um celular, essa seria o de uso geral. Aí a de uso específico, o exemplo mais clássico de instalações elétricas residenciais, né, é o chuveiro, né? Então o chuveiro ele é específico, ele tem uma carga na média aí quatro. Antigamente só tinha um modelo de chuveiro e ele só tinha uma potência. Na verdade tinham outros modelos, mas só tinha uma potência, que era o 4.400. E daí, esse 4.400, você tem que separar um ponto de força específico só para ele. Por isso que chama tomada de uso geral. E hoje em dia a gente não gosta nem de falar de que ela é uma tomada, porque, por exemplo, para um específico, às vezes é necessário eu não colocar um plug macho e fêmea, porque os plugs que existem aí no mercado, né? Para residência é apenas aquele plug clássico, né, o fêmea lá, ou o macho, de 10 amperes, ou seja, ele suporta 10 amperes, e tem um plug que suporta 20. Inclusive, para essa potência de 4.400, esse plug ele não vai suportar bem, porque a corrente máxima é 20 amperes. Hoje em dia, com os chuveiros aí, né? Acho que eu até peguei um modelo aqui, deixa eu ver. Ó, tem esse aqui, ó. Ó a lapada desse aqui, ó. É a tal de Space Power, esse modelo aqui, ó. Hoje em dia ele é da Hydra. Olha, ó, tem três modelos, ó. Tem um modelo para 127 volts. A potência dele é de 5.500, ou seja, 1.500 a mais. Tem esse modelo para tensão de 220, de potência de 6.400, e tem esse daqui, ó, de 220 também, com a potência máxima de 7.500. Ou seja, já o para tensão de 127 de 5.500, ele já não suportaria, né? Ainda mais 127, não sei se eu comentei com vocês, né? Tem uma manha que só vocês da eletrotécnica e o pessoal da engenharia elétrica geralmente sabe. Quanto menor o potencial elétrico, você sabia que a corrente elétrica vai ser maior? Geralmente, o 127 em relação ao 220, para um equipamento de mesma potência, a corrente é o dobro. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, esse daqui, a potência é 1.400 a mais, né? É 6.400, mas olha aqui, ó, o disjuntor que foi recomendado pelo fabricante, 30 amperes, ó, em 220. Ó, ó o de 5.500 para 127 volts. Ó, o disjuntor que foi recomendado, 50. Ou seja, a potência menor, a tensão menor aqui e a corrente, né, muito maior. Praticamente daria o dobro aqui. Pegando esse aqui como referência, o de 6.400, só para vocês entenderem aqui, ó. Lembra lá a fórmula da potência, né? Você vai pegar, para você dimensionar a corrente, você vai dividir a potência pela tensão, tá? Então, vamos pegar aqui a potência de 6.400, dividir por 220, né? Vai, professor, vai dar 30, né? Vai dar um valor próximo. Não vai dar, não, viu? Opa, ia colocar só 20 aqui, 220. Como assim, professor? Ó, para minha surpresa, na verdade, não muito aqui. Ó, 6.400 dividido por 220, né? Ou seja, a potência dividido pela tensão monofásica aqui, Equatorial Goiás. Deu 29. Segundo a NBR 5410, você tem que somar mais 5 amperes para você dimensionar o disjuntor. Então, o disjuntor, ó, mais 5 amperes dá 34,09. Vamos arredondar? Porque eu não me lembro de ter
no mercado disjuntor de 34. 35 eu lembro, mas 34 eu não estou lembrado, não. Então você pega o disjuntor maior, mais próximo, né? Ou igual, né? Entendi, professor. Então a corrente máxima é 29 e o disjuntor é 34, né? Ou 35, né? E você está vendo aqui que o próprio fabricante recomendou o disjuntor de 30. E você sabia que o fabricante está errado? Ah, não, professor, o fabricante, o empresário e a empresa. Não. Às vezes o empresário, ele é só uma pessoa que tem muito dinheiro. Nossa, professor, você fala isso como se dinheiro não fosse muita coisa. É, dinheiro ajuda, mas é aquela história, né? Um burro muito rápido, ele não supera um inteligente, né? Cauteloso, devagar, né? Com burrice, né? Segundo Lúcia Helena Galvão, a professora aí de filosofia, né? Se é para ir para o precipício, é melhor que você não dê ferramentas para alguém idiota, né? Um burro, né? Por exemplo, se é para destruir o planeta, né? Era melhor que a, a energia atômica, né? Eu lembro que ela comentou isso numa aula lá, a professora Lucilena Galvão, né? Ela comentou, imagina, né? Se em vez dos Estados Unidos, por exemplo, né? Aí eu não tô tomando partido aqui. Imagina se a Alemanha, né, tivesse dominado antes a bomba atômica aí, né? Imagina o que que poderia ter dado isso, né? Então, infelizmente, mas isso aqui é normal, viu? É normal. O fabricante aqui, ele até que acertou a tensão aqui, ó, é 127, ela não é 110, né? Muitos equipamentos até hoje vêm com 110, 220. Na verdade, é 127 ou 220, tá? Hum. Lembra que eu expliquei multiplicado por raiz quadrada de 3, né? 127 vezes raiz de 3 vai dar praticamente 220 aí. Então, o fabricante ele deveria ter recomendado um disjuntor de 30 aqui, ó. Desculpa, de 34 ou 35, né? Um de 35. Esse disjuntor de 30 aqui, ó, eu vou falar real. Se o cidadão tomar um banho, rapaz, eu acho que não precisa nem ser de 5 minutos. Esse disjuntor vai desarmar logo, tá? E isso, esse negócio de adicionar mais 5 amperes, e aí o valor, né, o valor da corrente máxima mais os 5 amperes vai dar o valor do disjuntor. Isso não sou eu que inventei, não é o professor Renan que está aqui do lado que inventou, não, tá? Isso é regra, é norma lá na NBR 5410, que é chancelada por quem? Pela NR10, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Relacionada à segurança em serviços em eletricidade, tá? Então, o fabricante aqui até ele se equivocou. Vamos pegar a proposta aqui, né? Vamos pegar, vocês vão ver que vai dar praticamente a metade, ó, vai dar praticamente o dobro aqui, ó. Se eu pegar 6.400 dividido agora por 127, viu? Deu 50, tá? 50 amperes. Você tá vendo que o disjuntor aqui, ó, inclusive o fabricante, né? Esse aqui foi de 50 porque é de 5.500. Realmente não sei, teria que fazer o cálculo aqui. Mas você tá vendo que para 220, ele deu 29, diminuindo o numerador, né, que é o valor da tensão do cliente aí, né, monofásica 127. Você viu que quando eu tenho um número e eu vou cada vez mais diminuindo o numerador aqui, ó, o valor vai aumentando, tá? O valor vai aumentando, né? Se eu for diminuindo, né, 220, aí deu 29,09. Dividido por 127, deu 50.
0,39. Se eu dividir por 100, vai dar maior ainda, tá? 110, né, que é o que o povo fala, vai dar praticamente o dobro. Hum. Vai dar o dobro, para ser mais exato, né? Beleza, professor, entendi. Então, eles analisaram a planta baixa aqui, né, da dona Tânia, lá na atividade 1, e na atividade 2 fizeram o relatório, e aí o que que foi gerado? A planta nova da casa da dona Tânia. Agora com circuitos separados, segregados, né, de forma eficiente. Segundo a NBR 5410, iluminação tem que estar separado de tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Todos têm que estar separados. De uso geral, por a potência ser menor aí, né? Você geralmente coloca no mesmo disjuntor. Já o de uso específico, se eu tiver 30 circuitos de uso específico, eu vou ter 30 disjuntor, um para cada circuito de uso, né, de finalidade específica aí, porque a potência é muito alta. E daí eles fizeram, né, um reprojeto aí, né, segregando, né, separando da medição, né, o circuito um, tá vendo? Que antes era um único disjuntor. E digo mais, talvez, né, talvez eu já vi, tem residência, pessoal, que o único disjuntor de proteção que existe nessa casa, você sabia que é o disjuntor lá da medição do relógio, né, que o pessoal chama? Você sabia dessa? Provavelmente aqui não, aqui, pelo visto, tinha um disjuntor aqui na medição, né? No medidor, no relógio. Seria algo semelhante a esse daqui, ó. Vou pegar um aqui. Só. Ah, não é essa não. Lá na medição, ó. Você tem aqui, né, o vidrinho. É, esse daqui do selo que ele é circular. Aqui onde fica o disjuntor, né? Aqui, ó. Provavelmente aqui, ó. Aqui na medição é desse formato aqui, né? O medidor, o relógio, né? O medidor de energia. A fase entra no disjuntor. Esse borne comunica com esse daqui, tá? Esse aqui seria a linha, né? Ou seja, que vem da rede de energia. E aqui vai para o cliente, ó. E o azul aqui que é o neutro, tá? Aí o neutro, antigamente o pessoal chumbava a cor do área de aterramento por fora aqui, tá?
Só que aí ficava, não tinha como fazer a inspeção, que ficava coberto, o pessoal vinha aqui, colocava a caixa, quebrava ali o formato para você colocar a caixa de medição, tá? E aí depois passava a massa, né? E chumbava aqui. E daí depois essa cordoária de aterramento ela tem que estar visível aqui por dentro para provar, né? Que foi feito um sistema aí, né? Mínimo aí de aterramento. Então tem instalação elétrica que a única medida de proteção, o único disjuntor que tem é o geral aqui. Então, provavelmente aí na casa da dona Tânia só tinha esse da medição e esse daqui com um disjuntor apenas, né? Com a nova reformulação aí da casa da dona Tânia, nós tivemos aí né, adição de mais cabos, tá? Quando a gente considera o dimensionamento aí, né, por isso que eu forneci para vocês aqui, ó. Olha a folha de orçamento aqui de vocês. Ela não tem a quantidade, né? Ela tem os itens, né? Um disjuntor de 40, provavelmente é o geral, né? Um disjuntor de 16, um de 20 e um de 25. Acredito que esse 16, sei lá, seja para iluminação, esse de 20 tomada de uso geral e esse 25 para uso específico, né? Que seria o chuveiro aqui. Então, a quantidade, antigamente, o pessoal fazia? Usava uma régua, um escalímetro aqui, ó. Deixa eu só. Eu não tenho um aqui, eu tenho, o mais que eu tenho aqui, pessoal. Eu tenho uma reguinha aqui que eu uso aqui nesse programa aqui para professor. O máximo aqui, pessoal. O pessoal fazia antigamente? Ó, pegava a régua aqui, ó, e media. Deixa eu diminuir ela aqui. Pegava o escalímetro, tá? Aí o escalímetro, ele tem quatro pontas. Na verdade, ele parece um triângulo, né? E aí, em cada ponta desse triângulo aqui, você tem dos dois lados aqui, né? E tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Como se fosse uma estrela ninja aqui, ó. Você enxergar a régua do escalímetro de lado aqui, né? Aí aqui, ó, aqui tem uma graduação, aqui tem outra graduação, escala, sei lá, 1/50, por exemplo, 1/20, por aí vai, tá? Aí o pessoal antigamente pegava o escalímetro aqui, media aqui, né? Usava a escala e estimava o valor aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que a distância aqui, ó, vamos supor, esse daqui é 1/1, tá? Isso aqui tá em polegada. Isso aqui, porque essa régua não é escalímetro, não, tá? Aí vamos fazer de conta aqui, ó, que para cada 1 centímetro aqui dá 1 metro. Então, chegando até o que o quadro deu 9 metros. Era assim que o pessoal fazia o orçamento antigamente, ó. Pegava o escalímetro no projeto, ia medindo. Beleza, eu tenho 9 metros. É só isso? Não, eu tenho um pé direito. Professor, o que que é isso, o pé direito? Você também tem um pé esquerdo, ou você é o Saci Pererê? Não, calma. Tem o pé direito, que é a altura do forro até chegar no chão ali, né? No nível do piso. Por isso que eu coloquei esse material extra para vocês da Prisme, aqui, ó, esse manual. Você vê o tanto que tá muito mais fácil. Isso aqui era construtora, era cliente, né? Cliente de final de semana aí que você pega para fazer orçamento.
Tem uma parte aqui nesse manual que fala aqui, ó. Aí tá vendo, ó? Existe, né? Você pensando aqui, ó, nessa medição, a medição tá na altura, nessa altura mais ou menos aqui. Então, desses 2,80 aqui, ó, menos 1,20, eu tenho, né? Eu tenho essa medição aqui, ó. O cabo, ele tá nessa altura aqui, ele sobe os 2,80 menos 1,20 aqui, ó, e dá. Deixa eu ver se ele fez o cálculo aqui. Vou fazer aqui, ó, 2,80. Ó, 1,60. Então, eu tenho 1,60 aqui, ó, saindo lá do medidor de energia. Tem 1,60 aqui. Depois eu tenho mais 9 metros, que foi o que a gente pegou aqui, fictício aqui no escalímetro, né? Então, 1,60 mais 9 metros, mais 1,60 novamente, para ele chegar até a medição, né? O quadro de distribuição terminal aqui, né? Saindo da medição e indo para esse quadro aqui, que fica no ponto central aqui da casa. Então, você vê, né? Tudo mais difícil. Mas hoje em dia você não faz isso daqui. Principalmente construtoras grandes aí, OPE Construção, é, Volga Engenharia, qualquer construtora, qualquer empresa aí de grande porte, se for fazer tudo na mão, logo logo vai ficar sem serviço, porque o cliente vai desistir, vai demorar demais. Por quê? Porque as ferramentas computacionais, elas aceleraram esse processo de levantamento, de orçamento, de projeto, de tudo, de cálculo, né? Antes dos programas, né, que tem a arquitetura BIM, né, que consideram o desenho como um elemento aqui, né, que aí você já faz o orçamento assim, ó, rapidão. O pessoal já usava planilha, já usava Excel nas versões anteriores aí. Então, hoje em dia você não faz mais esse tipo de orçamento, mas eu estou mostrando para vocês as ferramentas, como que faria. Daí, adaptando essa atividade aqui, ó, não faz sentido você ter que olhar no escalímetro aqui, mesmo porque você está vendo a aula EAD aqui, né? Você precisaria imprimir esse material, né? Nem todos aí têm acesso. Ter o escalímetro. E lá no presencial, geralmente a gente tem lá nos laboratórios aí da Senai, hum, esse material aqui, mas nem lá no presencial o professor ensina propriamente fazer isso daqui, tá? Mas você precisa ter noção de como que ele é feito, né? Então, entendi, professor. Então a gente na mão ali, desenhando, usando régua, usando escalímetro, fazia essa transferência de medidas, né? Aí daria a quantidade aqui. Aí o que que eu fiz aqui? Eu dei uma mudança aqui, ó. Se a gente olhar aqui na SAP, ó, atividade 4, ó, mediante a relação de materiais, né? Que é essa aqui que foi desse projeto da planta nova aqui, né? Você deverá fazer o orçamento real da reforma da casa da dona Tânia. Então, você vai ter que fazer um orçamento de verdade aqui, conforme o projeto a seguir, né? Esse projeto, que é o da casa nova aqui, ok? Ao menos 3 fornecedores. Isso aqui vai direto. Eu esqueci o nome da lei, que fala sobre processos de tomada de preço e de licitação, tá? Mas basicamente, né, todo o processo aí de licitação, você tem que, nas propostas, por exemplo, de fornecimento de materiais, quando tem, você tem que geralmente fazer um levantamento aí de preço e prometer no mínimo, pelo menos, né, 3 marcas, vamos supor, né? Sei lá, Schneider, Siemens e ABB, por exemplo. Pelo menos 3, tá?
Isso para efeito de você garantir a ampla concorrência, tá? E também, né, o empresário, no final das contas, né, tem muito empresário que acha que segurança, né, eu sempre bato nessa tecla, ainda mais, né, daqui a um tempo aí que a gente vai entrar na próxima OC, que é de segurança e eletricidade, né, acha que segurança é prejuízo, segurança é gasto, né? É um custo que deve e precisa estar embutido. Porque se ocorre um acidente, o serviço para, mas os pagamentos não param, viu? O serviço para, os pagamentos não param, e aí sim vira prejuízo. Então, né, como dizia minha mãe aí, é melhor prevenir do que remediar, né? É melhor você eh, fazer um projeto de forma segura, você recomendar os materiais mínimos necessários. Essa é uma premissa que está sempre em voga aí, né? Não só instalações, né, elétrica, mecânica, né, na própria as próprias NRs do trabalho aí, né, de segurança do trabalho, é o mínimo necessário para um trabalho seguro, que garanta a saúde do trabalhador enquanto ele estiver cumprindo o pacto laboral, ou seja, enquanto ele estiver trabalhando, tá? Então, para você ter o mínimo. E hoje em dia, né, um avanço aí é necessário, não é mais comodidade, é necessidade para você estar à frente do mercado, está sendo competitivo aí, né? A empresa que não utiliza essas ferramentas, simplesmente ela vai falir, né? Vai perder os clientes, vai pagar multas, tá? E daí eu fiz uma alteração aqui, ó, para fazer mais sentido, tá? Então, não, se você quiser usar isso daqui, você pode usar, tá? O que que eu fiz aqui? Para fazer sentido, não são três orçamentos, né? É o orçamento do. Deixa eu pôr aqui de lado aqui. Agora a gente. Vou diminuir essa folha aqui. Ó, ele quer um orçamento, três fornecedores, né? Um feito diretamente na internet, aí vai ser mais fácil para você. E dois em loja física, né? Não precisa ser loja grande aí. Obviamente, o pessoal escolhe as maiores, porque né, as maiores do mercado aí, exemplo, a Eletrotransol, a Agel, a Eletroenergia. Por quê? Porque como ele compra em grande quantidade, ele tem um poder aquisitivo maior, ele consegue comprar mais quantidades e abaixar o preço, né? Ele pode lucrar né, propriamente dito, na quantidade, né? Ele vende mais, abaixa o preço, mas ele ainda vai lucrar porque, em vez dele vender, sei lá, só 10 unidades de um produto, ele vende, sei lá, 10.000, né? Vende um absurdo aí de valores, por exemplo, refrigerante, né? Se for em grandes supermercados, aí o Carrefour, aí, que eu acompanho bastante, Atacadão, né? Ele consegue baratear mais o preço dele do que o boteco da esquina aí, porque o boteco da esquina ele não vive de refrigerante ali, é cerveja, rabo de galo, né? Pinga, né? Cachaça ali. E aí, ó, o professor falou que não bebam, comam frutas, né? Ó, ele tá assistindo muito o Gorgonoide. Comam frutas, né? Beba água, né? Ele tá falando aqui para mim. Ele disse que isso não é bom, não. Então, ó, eu alterei aqui, ó, orçamento internet, ó, preço unitário, preço total. Ou seja, aqui uma unidade, lógico, vai ser o preço unitário. Mas outras aqui, igual aqui, ó, a tomada de dois polos mais terra, ó, aqui, ó, isso precisa de 4 unidades aqui, né? Ela na configuração de 10 amperes, ó, tá vendo? Tem de 10, tem de 20. Então, esse orçamento aqui, nós temos a quantidade, inclusive a metragem aqui, a metragem e a cor, tá? Então, levantem aí
geralmente o rolo ali, alguns vêm com 100 metros aí e tal. Vejam quanto que vai dar essa quantidade aí. Aí você pode ir numa loja aí, numa ferragista aí próximo da sua casa, tá bom? Até mesmo porque para você ver a discrepância, né? Pela internet também você consegue preços menores, tá? Então isso daqui é mais uma tarefa para você saber, né? Como que você faz o orçamento. Porque tudo hoje em dia está se tornando tão automático que daqui a um tempo você precisa pelo menos saber o fundamento, né? É igual aqui, a gente estudou lá no módulo básico eletricidade, a gente fez lá alguns exercícios pesados ali, difícil. Só que no dia a dia você vai utilizar, você vai fazer aqueles cálculos para cliente? Não. Se você tiver que fazer isso se você tiver que fazer um projeto, tá? Se tiver que fazer um projeto, provavelmente você vai utilizar uma planilha, ou se você vai utilizar na empresa que estiver trabalhando, né? E a empresa ela vai estar usando, pode ter certeza, viu? A única certeza que eu tenho é da morte que a empresa vai estar utilizando um software, né? Um Revit elétrico, um CAD Proj, um AutoCAD Illumine. Isso é certeza, viu? Certeza. Eu sei que ele vai estar usando algum programa. Eu lembro que eu trabalhei na construtora, eu tenho um colega que ele ainda trabalha, ele é engenheiro civil, especialista em armaduras, né? Aí ele tem um programa que chama TQS, acho que é isso mesmo, TQS. Aí o TQS é especializado em ele orçar, né? Ele orça, projeta e como ele orça, ele quantifica. É arruela, é parafuso, tudo necessário, né? Quantas chama de amarração, que é na hora que você faz a armadura lá, ó. Você faz uma armadura para você jogar um concreto aqui, por exemplo, aqui, ó. E aí, essa armadura aqui, eu preciso interligar elas, tá? Aí o meio de interligação, às vezes essas armaduras elas são treliças, tá? Soldadas aqui. Mas mesmo assim, eu preciso interligar essa treliça com essa outra aqui, ó. E aí você coloca uma ferragem. E aí, essa ferragem que está em contato com a treliça um e a treliça 2, eu preciso colocar uma amarração, um arame com a numeração, né? Tem o arame 18, que ele é mais molinho. Eu não me lembro se aumenta a numeração ou aumenta a dureza. Mas, enfim, vamos supor que pega um arame 17, que ele é mais fino, porém mais, né, mais duro. Aí eu venho aqui, ó, faço a amarração com arame 17 aqui, ó, para essa estrutura ficar toda travada, toda ligada ali, para só depois eu vir, jogo o concreto armado aqui, e aí o pessoal coloca ainda as varetas, né? A vareta de vibração aqui, que é basicamente o que que essa vareta faz? O concreto, né, na formulação dele, ele tem brita, ele tem os chamados agregados. Aí eu preciso espalhar esse agregado de forma homogênea na massa, né, igual um bolo lá. Aí o que que faz? No bolo a gente bate, né? Para misturar bem, né, bem os elementos ali. Já no concreto armado, a gente utiliza a vareta de vibração, que aí ela vai fazendo a separação uniforme dentro da massa dos agregados da brita aqui, ó, e fazendo esse balanço aí para o concreto ele ter uma dureza, né, e uma flexibilidade aí, né, ajudada aí pela armadura, né, melhor, tá bom? Então é isso, pessoal. Utilize essa planilha aqui, tá? Para fazer o orçamento aqui. Já separei, não precisa quantizar aqui, né, no escalímetro, já está tudo pronto aqui. É só vocês fazerem o orçamento, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima aula ao vivo. Tchau, tchau.